Na véspera de Natal, Juliano Nogueira, um milionário solteiro acostumado a ceias luxuosas e taças de cristal, entra por acaso em um supermercado simples e vê Sofia, uma mãe solo, dizendo ao filho de 5 anos que não haverá ceia naquele ano. Enquanto o menino aceita a notícia com um amor que corta o coração, Juliano percebe que aquela mulher de suéter gasto e olhar digno tem algo que todo o dinheiro dele nunca comprou. O que ele não imagina é que, ao decidir ajudar em silêncio, aquela mãe e aquele menino vão virar seu mundo de cabeça para baixo e obrigá-lo a descobrir o que realmente significa ter um lar. Você gosta desses romances que aquecem o coração? Daqueles que misturam emoção, superação e um amor que chega quando a gente menos espera? Então, fique comigo. E aproveite para se inscrever agora, para não perder nenhuma história bonita como essa. Prepare seu chá, respire fundo, porque o que vem a seguir vai tocar você de um jeito especial. Vamos à história? Filho, perdoe mamãe. A voz de Pua Sofia Ramos Guerin falhou, embargando na última palavra. Este ano não tem ceia. As lágrimas que ela tentava conter escaparam, traçando um caminho quente por suas bochechas cansadas. Rapidamente, Sofia a secou com a manga do suéter cinza desgastado, mas não rápido o suficiente para escondê-las do olhar atento de Mateus. O menino de 5 anos permaneceu em silêncio por um momento, seus grandes olhos castanhos fixos no rosto da mãe. O supermercado ao redor continuava com sua agitação festiva. Luzes piscando, canções de Natal tocando, gente passando com carrinhos abarrotados para suas ceias de Natal. Era como se o mundo estivesse celebrando, alheio ao pequeno coração que acabara de se quebrar um pouco. Mas, mamãe, o Papai Noel vai entender que a gente não pode ter peru? A pergunta saiu tão baixa que Sofia teve que se inclinar para ouvi-lo por completo. Ela se ajoelhou no chão frio do supermercado, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. O carrinho de compras à sua frente continha apenas o básico: arroz, feijão, um pacote de macarrão e alguns legumes. Nada que lembrasse o Natal. Papai Noel entende tudo, meu amor. Sofia pegou as mãozinhas de Mateus nas suas, tentando transmitir uma segurança que ela mesma não sentia. Às vezes, as mamães precisam tomar decisões difíceis. Ou a gente paga o aluguel, ou a gente compra o peru. Ela tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Mateus baixou o olhar para seus tênis gastos. Havia um buraco no lado esquerdo que ele cobria meticulosamente com uma caneta azul toda manhã para que as outras crianças na escola não percebessem. Tudo bem, mamãe. A gente não precisa de peru. Sua pequena mão apertou a dela. Você faz o melhor macarrão do mundo. Juliano Nogueira. Parou no final do corredor, congelado pela cena que presenciava. Vestido com um terno italiano que custava mais do que muitos pagavam de aluguel mensal, o empresário havia entrado naquele supermercado de classe média por pura casualidade. Seu motorista estava abastecendo e ele havia decidido comprar uma garrafa de água mineral importada para a viagem até sua mansão. Algo na dignidade daquela mulher jovem de roupas simples o atingiu como um soco no estômago. Não era a dificuldade financeira em si que o impactou, era a sua bravura, a honestidade crua com o filho e, principalmente, a reação do pequeno. Sem birras, sem choro descontrolado, apenas aceitação e amor. Um amor que parecia preencher os espaços vazios deixados pelo que não podiam comprar. Juliano sentiu uma opressão no peito, que não conseguia nomear. Aos 38 anos, ele comandava um império empresarial. Jantava com presidentes e celebridades. Tinha mais dinheiro do que podia gastar em várias vidas. Seu Natal seria em uma mansão no Morumbi, onde pessoas riam demais e falavam de coisas que não importavam. Troca-se-iam presentes caríssimos, servir-se-ia champanhe francês em taças de cristal, e, no entanto, ali estava ele, paralisado pela simples troca de olhares entre uma mãe e seu filho. Vamos, querido. Vamos procurar o chocolate em pó para fazermos o brigadeirão, disse Sofia, levantando-se e ajeitando o cabelo castanho em um coque improvisado. Quando passavam pela seção de doces,
Mateus parou em frente a um panetone simples, o mais barato da prateleira. Mamãe, olha, este custa só... Ele franziu a testa, tentando decifrar os números. Custa só 79,99. Sofia mordeu o lábio, fazendo as contas mentalmente. 80 har fariam falta no orçamento daquela semana. Significava menos leite. Talvez pular uma refeição quando Mateus estivesse na escola. Hoje não, meu amor. Talvez... Ela não conseguiu terminar a frase. Juliano observava tudo, sentindo-se um intruso em um momento íntimo. Ele nunca tinha visto alguém fazer tantos cálculos mentais por uma compra tão simples. Enquanto isso, seu celular vibrava incessantemente no bolso. Provavelmente sua assistente, confirmando detalhes da ceia de Natal que custaria o equivalente a 1 ano de aluguel para uma família como aquela. Algo dentro dele se moveu, como um músculo dormente, há muito tempo, sendo flexionado pela primeira vez. Sem pensar 2 vezes, Juliano pegou sua carteira, sacou algumas notas de 500 reais e se aproximou do gerente, que supervisionava um funcionário próximo. Aquela senhora com o menino, ele indicou discretamente com a cabeça. Quero pagar as compras dela e mais um pouco. Ele entregou uma lista rapidamente rabiscada no verso de um cartão de visitas. Peru, panetone, chocolates, refrigerantes, frutas frescas, nozes. E um pequeno presente para o menino. Pode organizar tudo isso e entregar no caixa dela sem mencionar meu nome. O gerente, surpreso pela quantia excessiva em suas mãos, assentiu rapidamente. Claro, senhor. Devo dizer que é de algum programa social ou... Diga apenas que é um presente de Natal. Nada mais. Enquanto Sofia se dirigia ao caixa, preparando-se para pagar suas poucas compras com moedas contadas, Juliano sentiu algo estranho no peito, uma sensação que fazia muito tempo que ele não experimentava. Demorou alguns instantes para reconhecer o que era. Significado. Pela primeira vez em anos, uma ação sua parecia ter um propósito, além de acumular mais poder, mais dinheiro, mais status. Mamãe, a voz de Mateus soou enquanto esperavam na fila. Você acha que o Papai Noel ainda vai me visitar mesmo a gente não tendo ceia? Juliano permaneceu escondido atrás de uma pilha de produtos em promoção, subitamente interessado na resposta. O Papai Noel não se importa com ceias, meu amor, respondeu Sofia, ajeitando o gorrinho vermelho que o menino insistia em usar desde o início de dezembro. Ele se importa com o que está aqui. Ela tocou o peito do filho. E você tem o coração mais bonito que eu já vi. Juliano engoliu em seco, sentindo-se inexplicavelmente exposto, como se aquelas palavras pudessem de alguma forma revelar o vazio que existia em seu próprio peito, por trás do terno caro e da fachada de sucesso. Sofia chegou ao caixa e começou a tirar os poucos itens do carrinho. Suas mãos, marcadas pelo trabalho duro, tremiam ligeiramente enquanto organizava as compras sobre a esteira. Arroz, feijão, macarrão, alguns tomates e cebolas. Nada de Natal, nada festivo, apenas o suficiente para sobreviver mais alguns dias. 350,45 ares, anunciou a caixa, uma senhora mais velha com um gorro natalino. Sofia piscou confusa. Desculpe, acho que há um engano. Eu só tenho estes itens. A caixa sorriu. Não há engano, querida. Suas compras foram atualizadas. Ela sinalizou para um jovem funcionário que se aproximava com um carrinho cheio, um peru pequeno, mas de boa qualidade, um panetone, chocolates, frutas, nozes e até uma pequena caixa embrulhada em papel colorido. Mas eu não... Sofia olhou ao redor alarmada. Deve haver algum erro, eu não pedi nada disso. Presente de Natal, senhora, disse o jovem funcionário sorrindo. Alguém pagou por tudo. Pediu para entregarmos para a senhora e para o menino. Os olhos de Mateus se arregalaram, brilhando com uma alegria incontida. Mamãe, olha, foi o Papai Noel. Sofia sentiu o coração acelerar. Uma parte dela queria recusar, seu orgulho ferido pela necessidade de aceitar caridade. Mas ao ver o rosto iluminado de Mateus, ela soube que não poderia negar aquela alegria ao filho.
Quem? Por favor, eu preciso agradecer. Ela perguntou com a voz embargada. Foi um cliente que pediu anonimato, senhora, respondeu o gerente que agora se aproximava. Pediu apenas para dizer que é um presente de Natal. Sem mais explicações, Sofia olhou ao redor, vasculhando o supermercado em busca de seu benfeitor misterioso. Seus olhos encontraram brevemente os de um homem alto, de terno elegante, parado perto da saída. Algo em sua postura, na maneira como ele desviou o olhar rapidamente, deu-lhe a certeza instantânea. Foi ele. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento em sua direção, o homem deu as costas e saiu apressadamente, desaparecendo pela porta automática. "Mamãe, a gente vai ter uma ceia de verdade!" exclamava Mateus, pulando ao lado do novo carrinho de compras. "A gente pode fazer brigadeirão também com o chocolate de verdade?" Sofia assentiu, ainda atordoada, enquanto o funcionário a ajudava a guardar as compras em sacolas. "Sim, meu amor. Parece que teremos Natal, afinal." Telessinceros, uma carona inesperada. Lá fora, dentro de seu puto Mercedes blindado, Juliano observava a saída do supermercado. Ele viu quando Sofia e Mateus emergiram, ela visivelmente sobrecarregada com as sacolas, mas com um sorriso genuíno no rosto. O menino pulava ao seu lado, segurando o pequeno presente embrulhado, como se fosse o maior tesouro do mundo. "Para onde, senhor?" perguntou o motorista. Juliano hesitou. "Espere um minuto." Ele observou enquanto mãe e filho caminhavam em direção a um ponto de ônibus próximo. Com aquele frio de dezembro, a ideia de esperar o transporte público carregando todas aquelas sacolas parecia absurda. "Ramiro, está vendo aquela mulher com o menino? Vamos oferecer uma carona, eles têm muitas sacolas e parece que vai chover." O motorista olhou pelo retrovisor, uma expressão de surpresa que rapidamente disfarçou. Em 15 anos trabalhando para Juliano Nogueira, ele jamais eu tinha visto oferecer carona a estranhos. "Como o senhor quiser, senhor." O Mercedes deslizou suavemente até parar ao lado do ponto de ônibus. Juliano baixou a janela, sentindo o ar frio da noite que se aproximava. "Com licença", ele chamou. Sofia se virou alarmada. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o homem do supermercado. De perto ela podia ver melhor seus traços. Cabelo escuro, cuidadosamente penteado, barba de alguns dias que parecia mais um cálculo estético do que desleixo, olhos azuis penetrantes. "Parece que vocês precisam de ajuda com essas sacolas", continuou Juliano quando ela não respondeu. "Posso oferecer uma carona para casa." Sofia instintivamente puxou Mateus para perto. "Não, obrigada. O ônibus já está chegando. Por favor, insisto, está frio e parece que vai chover." Juliano tentou um sorriso que ele esperava ser tranquilizador, mas percebeu que soava mais como o de um homem desacostumado a ouvir um "não quies" como resposta. "Foi o senhor, não foi?" perguntou Sofia de repente. "No supermercado." Juliano hesitou. Depois assentiu uma única vez. "Sim." "Por quê?" A pergunta o pegou desprevenido. Em seu mundo, ninguém questionava presentes caros ou gestos grandiosos. Eles eram aceitos como parte natural do jogo social, sempre com segundas intenções implícitas de ambos os lados. "Eu..." Juliano parou, percebendo que não tinha uma resposta pronta. Pareceu a coisa certa a fazer. Mateus olhava de um para o outro, confuso com a tensão entre os adultos. Ele puxou a manga do suéter da mãe. "Mamãe, está fazendo frio." Uma gota de chuva caiu, seguida por outra. Sofia olhou para o céu que escurecia rapidamente, depois para as sacolas pesadas e finalmente para o filho que começava a tremer. "Tudo bem", ela cedeu. "Obrigada pela carona." Juliano saiu do carro e abriu a porta traseira, ajudando-os com as sacolas. Quando todos estavam acomodados, ele se sentou ao lado de Sofia, mantendo uma distância respeitosa. "Ramiro, vamos para a Rua das Acácias, 87, Conjunto Habitacional Bairro da Liberdade", completou Sofia, ainda em tom defensivo. O motorista assentiu e o carro deslizou silenciosamente para o trânsito. "Seu carro é muito legal, senhor." Mateus quebrou o silêncio desconfortável.
É grande como o do super-homem. Juliano sorriu, genuinamente desta vez. Não tão legal quanto o do super-homem. Aquele pode voar. O seu não voa? Mateus parecia genuinamente desapontado. Infelizmente não, mas ele tem assentos aquecidos e uma geladeirinha ali. Ele apontou para o compartimento no console central. Os olhos de Mateus brilharam. Uau, tem sorvete dentro? Mateus, repreendeu Sofia suavemente. Não seja indiscreto. Não tem problema, tranquilizou Juliano. Ele abriu a pequena geladeira, revelando algumas águas e refrigerantes. Não tem sorvete hoje, mas talvez... Ele hesitou, olhando para Sofia como se pedisse permissão. Ela assentiu a contragosto. Talvez você queira um refrigerante, ofereceu Juliano. Eu posso, mamãe? Mateus perguntou, já sabendo a resposta habitual. Refrigerantes eram um luxo raro, guardado para ocasiões especiais. Para sua surpresa, Sofia assentiu. Hoje é um dia especial, não é? O sorriso de Mateus iluminou todo o interior do carro. Juliano sentiu aquela mesma estranha emoção novamente, aquela opressão no peito que parecia algo próximo de uma inveja, não pelo refrigerante ou qualquer objeto material, mas pela simplicidade da alegria, pela autenticidade do momento. E a senhora aceita algo para beber? Juliano ofereceu a Sofia. Não, obrigada. Ela olhou pela janela, observando as ruas que ficavam progressivamente menos cuidadas à medida que se afastavam do centro. Por que o senhor fez aquilo no supermercado? Juliano não estava acostumado a ser questionado tão diretamente. Em seu mundo, as pessoas faziam rodeios, insinuavam, manipulavam. A franqueza dela era desconcertante e, de alguma forma, refrescante. Eu ouvi sua conversa com Mateus, ele admitiu, sobre não terem ceia este ano. Sofia se enrijeceu, seu rosto corando ligeiramente. Orgulho ferido, Juliano reconheceu. Não foi por pena, ele continuou, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Foi por... Ele hesitou, buscando a palavra certa. Admiração. Ela se virou para olhá-lo cética. Admiração pela sua honestidade com ele, explicou Juliano, indicando Mateus com um discreto movimento de cabeça. O menino estava entretido com o refrigerante, alheio à conversa dos adultos. Por não mentir para ele, por não criar falsas expectativas. Sofia estudou seu rosto como se tentasse decifrar um enigma particularmente desafiador. A maioria das pessoas chamaria isso de cruel, destruir a magia do Natal para uma criança. Não, Juliano balançou a cabeça. Eu vi o respeito nos olhos dele quando você falava. Eu vi como você deu a ele dignidade ao ser honesta. Isso é raro. O carro parou em frente a um conjunto habitacional simples, mas bem cuidado. Pequenos apartamentos empilhados em 4 andares, com roupas estendidas em varais improvisados nas varandas estreitas. Chegamos, anunciou Ramiro. Obrigada pela carona, disse Sofia formalmente, preparando-se para sair. Espere. Juliano pegou um cartão de seu paletó e o estendeu. Se precisar de algo, ou qualquer coisa. Sofia olhou para o cartão. Papel grosso, letras douradas em relevo, telefone e e-mail. Apenas o nome, Juliano Nogueira. Sem título ou empresa. Ela hesitou, depois aceitou. Obrigada pelo presente de Natal, disse ela finalmente. Mateus agora terá uma ceia para lembrar. Tchau, senhor do carro legal. Mateus acenou entusiasticamente, enquanto Ramiro ajudava com as sacolas. Feliz Natal. Feliz Natal, Mateus, respondeu Juliano, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. Quando o carro se afastou, Juliano olhou pelo vidro traseiro, observando as figuras diminutas de Sofia e Mateus caminhando em direção ao prédio deles. Algo dentro dele se mexeu, inquieto, uma sensação de incompletude, como se uma história estivesse apenas começando. Inis, uma decisão na véspera. Juliano retornou ao seu penthouse triplex, no bairro mais exclusivo de São Paulo, com uma inquietação que não conseguia nomear. A decoração minimalista e impecável,
com seus tons de cinza, branco e preto, de repente parecia fria e impessoal. As enormes janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade iluminada, mas ele se sentia estranhamente desconectado daquele cenário. "Algum problema, senhor?" perguntou Ramiro antes de se retirar. Depois de 15 anos como motorista particular de Juliano, ele conhecia bem o seu chefe. Juliano balançou a cabeça. "Não, pode ir." "Amanhã é o seu dia de folga de Natal, certo? Aproveite com a sua família." Ramiro assentiu, surpreso. Normalmente Juliano não se importava com datas comemorativas ou folgas. Juliano serviu-se de um uísque caro e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava com as luzes natalinas. Gente corria para fazer compras de última hora. Famílias se reuniam. Árvores de Natal brilhavam através das janelas de outros apartamentos. Um mundo do qual ele sempre se sentiu separado por uma barreira invisível. Seu celular tocou. O nome... Camila. Piscava na tela. Sua atual namorada, uma modelo internacional que ele havia conhecido há 3 meses em um evento beneficente. Um relacionamento conveniente, fotografado em colunas sociais, mas tão autêntico quanto os sorrisos que ele recebia de seus funcionários. "Oi, Camila." Ele atendeu sem entusiasmo. "Juliano, querido, estou finalizando os detalhes para a ceia de Natal amanhã. O chefe acabou de me ligar confirmando o menu. 6 tempos, exatamente como você pediu, e aquele champanhe que você gosta já está gelando." Juliano fechou os olhos. A ceia. Seu tradicional evento de Natal, onde ele reunia sócios, celebridades e potenciais investidores em seu penthouse. Um evento social calculado, onde cada convite era estrategicamente pensado, cada brinde um movimento no tabuleiro corporativo. "Quantos confirmados?" ele perguntou mecanicamente. 28. Todos que importam estarão lá." A voz dela transbordava aquele falso entusiasmo que ele tanto reconhecia. "Ah, e eu consegui confirmar aquele diretor de cinema que você queria conhecer. Parece que ele está interessado no projeto do resort de Porto de Galinhas." "Ótimo," ele respondeu, automaticamente, mas sua mente estava longe dali. Havia voltado ao supermercado. A expressão no rosto de Sofia quando ela disse ao filho que não haveria ceia. A dignidade com que ela enfrentava dificuldades que ele jamais precisara considerar. Ao sorriso sincero de Mateus ao receber um simples refrigerante. "Juliano, você está me ouvindo?" "Sim, claro, parece perfeito." Ele tomou um gole de uísque. "Preciso desligar agora. Tenho uma teleconferência com Tóquio." Não havia teleconferência. Apenas a necessidade súbita de silêncio. Após desligar, Juliano sentou-se no sofá de design italiano, que havia custado mais do que 1 ano de aluguel de Sofia. Ele pegou seu tablet e, cedendo a um impulso que não compreendia totalmente, digitou Sofia Ramos no buscador. Ele encontrou pouco. Um perfil simplificado em uma rede social, algumas fotos antigas de formaturas, nada recente. Então ele tentou outro caminho. Conjunto Habitacional Bairro da Liberdade, SP. As imagens mostravam um conjunto de prédios simples mas dignos, moradia social construída na década anterior, parte de um projeto municipal para famílias de baixa renda, muito diferente do inferno de concreto que ele havia imaginado. O pensamento o incomodou, pois ele automaticamente presumiu que ela vivesse em condições precárias. O preconceito era dele, ele percebeu com desconforto. Ele largou o tablet e caminhou até o closet, do tamanho de um apartamento médio. Fileiras e mais fileiras de ternos perfeitamente alinhados, camisas organizadas por cor, dezenas de sapatos feitos à mão, um arsenal de símbolos de status que, de repente, pareciam absurdos em seu excesso. Seu telefone tocou novamente. Carlos, seu assistente pessoal. Senhor Nogueira, perdoe-me incomodar à noite, mas o Sr. Mendes da construtora ligou 3 vezes. Ele está nervoso com a assinatura do contrato para o novo empreendimento. Calma-se, Carlos, interrompeu Juliano. Você tem família? Houve uma pausa confusa do outro lado da linha. Sim, senhor.
esposa e 2 filhas. E você vai passar o Natal com elas? Bem, eu estava programado para ficar de plantão, como nos anos anteriores, caso o senhor precisasse de algo durante a festa. Juliano sentiu uma pontada de culpa. Carlos trabalhava para ele há 8 anos e Juliano nunca havia se preocupado com os planos de Natal dele. Tire o dia de folga amanhã. Todos os dias até o Ano Novo, aliás. Férias remuneradas. Senhor, o senhor está bem? Juliano quase sorriu com a preocupação genuína na voz de Carlos. Estou bem. Apenas acho que ninguém deveria trabalhar no Natal se puder evitar. Quanto ao Mendes, diga a ele que assinaremos depois do Ano Novo. Os prédios não vão a lugar nenhum. Sim, senhor. Obrigado. Juliano desligou e voltou para a janela. Ele não conseguia parar de pensar em Sofia e Mateus, no pequeno apartamento, que agora teria uma ceia de Natal, na simplicidade que de alguma forma o havia atraído com uma força que ele não compreendia. Na manhã seguinte, véspera de Natal, Juliano acordou com uma decisão. Ignorando as várias mensagens e ligações sobre a ceia daquela noite, ele se dirigiu ao shopping mais próximo, um lugar que ele raramente frequentava pessoalmente, preferindo enviar assistentes para suas compras. O shopping era um caos natalino. Pessoas apressadas carregando sacolas, crianças na fila para ver o Papai Noel, música festiva nos alto-falantes. Juliano se sentiu estranhamente deslocado em seu terno impecável, como um visitante de outro planeta. Ele parou em frente a uma loja de brinquedos, observando a vitrine sem saber exatamente o que procurava. O que um menino de 5 anos gostaria? Ele não tinha ideia. Sua própria infância, passada em internatos caros e casas vazias após a morte dos pais, oferecia poucas referências. Posso ajudá-lo, senhor? Uma vendedora se aproximou sorrindo. Procura algo para o seu filho? Não é meu filho, respondeu Juliano automaticamente. Depois hesitou. É para um menino de 5 anos, algo especial. A vendedora o guiou pela loja, mostrando opções. Juliano rejeitou os brinquedos mais caros e tecnológicos, videogames e tablets, e se surpreendeu atraído por coisas mais simples. Este é muito popular. A vendedora mostrou um kit de construção. Estimula a criatividade e eles podem brincar juntos, o adulto com a criança. Juliano segurou a caixa, imaginando Sofia e Mateus sentados no chão do pequeno apartamento, construindo juntos. A imagem o reconfortou por dentro. Vou levar este. E também... Seus olhos percorreram a loja, pousando em um ursinho de pelúcia médio, não excessivamente grande, mas macio e reconfortante. Aquele urso. Enquanto a vendedora embrulhava os presentes, Juliano notou uma loja de roupas femininas do outro lado do corredor. Sem pensar muito no que fazia, ele se dirigiu para lá depois de pagar os brinquedos. Um suéter cinza claro. Parecido com o que Sofia usava, mas novo e de boa qualidade, chamou sua atenção. Não era ostentoso, nem marcado com logotipos caros, apenas elegante e quente. Poderia embrulhar para presente, por favor? Ele pediu à atendente. Com os pacotes nas mãos, Juliano parou em uma cafeteria. Sentado ali, entre pessoas normais fazendo compras de Natal com orçamentos limitados, ele pegou o celular e digitou uma mensagem para Camila. Precisamos conversar. Não poderei realizar a ceia hoje. As respostas vieram imediatamente. Primeiro confusão, depois raiva. Finalmente ameaças veladas sobre contatos sociais e oportunidades perdidas. Juliano as ignorou, sentindo um estranho alívio. Em seguida, ele abriu o aplicativo de mensagens, olhando para o número de Sofia que ele havia salvo no dia anterior. O que ele diria? Como ele explicaria sua súbita necessidade de vê-los de novo? Ele começou a digitar, apagou, tentou de novo. Finalmente, optou pela simplicidade. Olá, Sofia. Sou o Juliano do supermercado. Espero que estejam bem. Gostaria de passar rapidamente para lhes desejar Feliz Natal e entregar um pequeno presente para o Mateus, se não for incômodo. Seu dedo pairou sobre o botão de enviar. Era uma loucura.
Ele mal conhecia aquelas pessoas. Ele provavelmente pareceria um stalker rico e entediado. O que ele reconheceu com desconforto não estava tão longe da verdade. Mas havia algo mais ali, uma conexão, que ele não conseguia explicar. Uma sensação de que ele havia encontrado algo autêntico, pela primeira vez em muito tempo. Juliano enviou a mensagem. Os minutos que se seguiram foram os mais longos que ele se lembrava. Ele, que fechava negócios de milhões sem pestanejar, agora aguardava ansiosamente a resposta de uma mulher que ele havia conhecido no dia anterior. Finalmente, o telefone vibrou. Olá, Juliano. Confesso que fiquei surpresa com sua mensagem. Mateus ficaria feliz, mas você não precisava se incomodar. Estaremos em casa hoje à tarde. Juliano leu a mensagem 3 vezes. Era educada, mas reservada. Nem um convite entusiasmado, nem uma rejeição. Apenas uma aceitação cautelosa. Como alguém que não estava acostumado a receber gentilezas sem segundas intenções, ele respondeu. Posso passar por volta das 17 horas. Prometo não tomar muito do seu tempo. A resposta veio quase imediatamente. Tudo bem. Apartamento 302. Narcunsias. Um novo sentido de lar. Juliano pagou seu café e saiu do shopping, carregando os presentes embrulhados. Na calçada, ele parou com uma súbita realização. Ele havia cancelado sua elaborada ceia de Natal, dispensado toda a sua equipe, e agora não tinha planos para a noite, além de uma breve visita ao apartamento de Sofia. A perspectiva de passar a véspera de Natal sozinho em seu penthouse, vazio pela primeira vez em anos, deveria assustá-lo, mas, surpreendentemente, a ideia lhe trouxe uma estranha sensação de alívio. Às Bupasig 6h55, Juliano estacionou seu carro em frente ao conjunto habitacional Bairro da Liberdade. Ele havia decidido ir sozinho, dando folga a Ramiro para que pudesse passar a festa com a família. Ele também optou por trocar o terno por roupas mais casuais, jeans escuro e um suéter cinza de cashmere, discreto apesar de sua qualidade superior. O conjunto habitacional era simples, mas bem cuidado. Pequenos enfeites natalinos decoravam algumas portas e janelas. Uma árvore comunitária brilhava no centro do pátio, provavelmente resultado de um esforço coletivo dos vizinhos. Juliano pegou os pacotes do banco do passageiro e se dirigiu à entrada do bloco C. Não havia porteiro ou segurança, apenas um interfone com uma lista de nomes ao lado de botões numerados. Ele localizou 302 S. Ramos e apertou. Sim? A voz de Sofia soou metálica através do aparelho. Juliano. Um zumbido indicou que a porta estava aberta. Ele entrou optando pelas escadas, em vez do pequeno elevador que parecia apertado demais para o seu gosto. Ele subiu os 3 lances, sentindo uma ansiedade incomum crescer a cada degrau. No terceiro andar, a porta do apartamento 302 estava entreaberta. Ele bateu suavemente. Pode entrar. A voz de Mateus veio de dentro, animada e expectante. Juliano empurrou a porta, entrando em um mundo completamente diferente do seu. O apartamento era pequeno, mas surpreendentemente aconchegante. Uma sala modesta conectada a uma cozinha americana, decorada com móveis simples, mas bem cuidados. O que chamou sua atenção foi o calor do ambiente. Não apenas a temperatura, mas a sensação de lar. Fotos de Mateus em diferentes idades decoravam uma parede. Um pequeno sofá, coberto com uma manta colorida, ocupava o centro da sala. E no canto, uma árvore de Natal modesta. Brilhava com luzes coloridas e alguns enfeites claramente feitos à mão. Você veio mesmo! Mateus correu até ele, vestindo uma camiseta vermelha com a estampa de um boneco de neve. Mamãe disse que talvez você viesse. Juliano sorriu, genuinamente comovido pelo entusiasmo do menino. Eu prometi, não prometi? E eu trouxe algo para você. Sofia apareceu da cozinha secando as mãos em um pano de prato. Ela vestia jeans simples e uma blusa verde que realçava seus olhos. Sem o cansaço extremo do dia anterior, Juliano pôde notar melhor seus traços. A curva suave de seu rosto,
os olhos expressivos, a boca que se curvava em um sorriso vacilante. Olá, ela disse. O senhor realmente não precisava se incomodar. Não é incômodo, ele respondeu, estendendo os pacotes. Este é para o Mateus e este bem é para você. Apenas um pequeno agradecimento por me permitir visitá-los. Sofia pareceu surpresa. Para mim? É Natal, ele deu de ombros, como se isso explicasse tudo. Mateus já atacava o embrulho maior, rasgando o papel colorido com a emoção típica de uma criança. Já um kit de construção e um urso. Seus olhos brilharam enquanto ele abraçava o urso de pelúcia contra o peito e depois examinava a caixa do brinquedo. Mamãe, olha, tem peças para fazer um foguete e um carro e até uma casa. É lindo, filho. Sofia sorriu para o entusiasmo de Mateus, mas Juliano notou a sombra que pairou sobre seus olhos, o desconforto de quem não está acostumado a receber. Abra o seu, Juliano a incentivou suavemente. Com movimentos cautelosos, Sofia desfez o laço e abriu o pacote. O suéter cinza claro se desdobrou em suas mãos. Ela o tocou, sentindo a suavidade da lã de alta qualidade. É lindo, mas eu não posso aceitar algo tão caro. Juliano havia previsto essa reação. Por favor, não é nada extravagante, apenas algo para mantê-la aquecida neste inverno. E combina com os seus olhos, ele acrescentou, surpreendendo-se com as próprias palavras. Sofia corou ligeiramente. Obrigada. Aceita um café? Ou talvez algo mais festivo? Eu tenho um vinho que estava guardando para hoje. Café seria ótimo, respondeu Juliano, reconhecendo a oferta como um convite para ficar mais um pouco. Pode se sentar, ela indicou o sofá enquanto se dirigia à cozinha. Mateus, que tal você mostrar seu brinquedo novo para o Sr. Juliano enquanto eu preparo o café? Só Juliano, por favor, corrigiu ele suavemente. Vem ver. Mateus já estava no chão da sala, abrindo a caixa com entusiasmo. Vamos construir o foguete primeiro. Juliano hesitou por um momento, depois se sentou no tapete ao lado do menino. Ele não se lembrava da última vez que havia sentado no chão, muito menos para brincar com uma criança. Vamos olhar as instruções primeiro, ele sugeriu, pegando o pequeno folheto que acompanhava o kit. Enquanto Sofia preparava o café na pequena cozinha americana, ela observou a cena com uma mistura de cautela e fascínio. O empresário impecável estava agora sentado em seu tapete, concentrado em peças de plástico coloridas, ouvindo atentamente as ideias animadas de um menino de 5 anos. Havia algo desconcertante na facilidade com que Juliano se adaptava ao ambiente simples do apartamento deles. Nenhuma visível incomodidade, nenhuma expressão de superioridade. Na verdade, ele parecia quase aliviado por estar ali. Acho que esta peça vai aqui, indicava Juliano, enquanto Mateus tentava encaixar as partes do que começava a parecer a base de um foguete. Não, olha, está ao contrário. Mateus ria, corrigindo o adulto com a confiança de uma criança em seu elemento. E Juliano, surpreendentemente, ria com ele. Sofia trouxe uma bandeja com 2 xícaras de café e um copo pequeno de chocolate quente para Mateus. Como vai o projeto espacial? Estamos quase terminando a base, exclamou Mateus. Juliano não sabia que a peça azul tinha que ir embaixo, mas eu ensinei ele. Eu sou um péssimo engenheiro, admitiu Juliano com um sorriso. Sorte que eu tenho um excelente assistente. Sofia sentou-se no sofá, observando-os. O senhor deve estar acostumado a eventos mais sofisticados na véspera de Natal, comentou, soprando suavemente seu café quente. Juliano tomou um gole de seu próprio café, simples, mas surpreendentemente bom. Na verdade, eu cancelei meu evento tradicional este ano. Por quê? A pergunta direta novamente o pegou desprevenido. Ele estava acostumado a conversas onde as pessoas raramente perguntavam por quê. Apenas aceitavam suas decisões ou ações como parte de algum plano maior que elas não ousavam questionar. Eu percebi que não queria estar lá. Ele respondeu com uma honestidade que o surpreendeu. Seria apenas mais um evento social calculado, cheio de pessoas que estão interessadas no que eu posso fazer por elas, não em quem eu sou. Sofia o observou pensativa.
E com quem o senhor vai passar o Natal, então? Juliano hesitou. Eu não tenho família. Normalmente são só eventos sociais ou de negócios. Todo mundo precisa de uma ceia de Natal, interveio Mateus, levantando o olhar de seu projeto. Você pode ficar para a nossa ceia, não pode, mamãe? Sofia arregalou os olhos, claramente pega de surpresa pela sugestão do filho. Mateus, eu tenho certeza de que o Juliano tem outros compromissos e... Na verdade, eu não tenho, interrompeu Juliano suavemente. Mas eu não quero impor minha presença. Eu já tomei muito do tempo de vocês. Um silêncio confortável pairou sobre o pequeno apartamento, interrompido apenas pelo som das peças de plástico que Mateus continuava a encaixar, agora com menos entusiasmo, claramente esperando pela resposta da mãe. Sofia estudou o rosto de Juliano, como se procurasse por sinais de alguma intenção oculta. O que ela encontrou deve ter a tranquilizado, pois seus ombros relaxaram ligeiramente. Seria um prazer se você ficasse para jantar, ela disse finalmente. Não é nada elaborado, mas tem comida suficiente, graças ao seu presente no supermercado. Juliano sentiu um calor inexplicável se espalhar por seu peito. Eu adoraria ficar se não for incômodo. Eba, celebrou Mateus, jogando os braços para cima e acidentalmente derrubando parte do foguete que eles haviam construído. Ops! Os três riram, a tensão se dissipando com o som. Posso ajudar com os preparativos? Ofereceu Juliano. Você sabe cozinhar? Perguntou Sofia com uma sobrancelha erguida em descrença. Não, ele admitiu com um sorriso tímido. Mas eu posso aprender. Ou pelo menos eu posso seguir instruções. Sofia balançou a cabeça, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Tudo bem. Você pode me ajudar a preparar a salada enquanto eu dou uma olhada no peru. Enquanto se levantava para seguir Sofia até a pequena cozinha, Juliano se deu conta de que estava genuinamente ansioso para participar daquela tarefa mundana, algo que ele normalmente delegaria a uma equipe de profissionais contratados. Havia uma estranha intimidade doméstica na cena. Mateus no chão da sala, concentrado em seu brinquedo novo. Ele e Sofia lado a lado na cozinha apertada, seus cotovelos ocasionalmente se tocando enquanto trabalhavam. Por que você está fazendo isso? Perguntou Sofia em voz baixa, enquanto Juliano cortava tomates com uma técnica claramente amadora. Tudo isso? Os presentes? Ficar para jantar? Nós somos estranhos para você. Juliano parou, a faca suspensa sobre a tábua de corte. A resposta fácil e socialmente aceitável seria falar sobre caridade natalina, sobre ajudar os menos afortunados. Mas algo na honestidade direta de Sofia exigia reciprocidade. Porque quando eu ouvi você falar com Mateus no supermercado, eu me dei conta de que eu não me lembro da última vez que eu presenciei algo tão genuíno. Ele disse finalmente. Minha vida é vazia, Sofia, cheia de coisas, mas vazia de significado. Ela o observou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era pena nem desconfiança. Era algo mais complexo, como compreensão. E você acha que vai encontrar significado aqui, em um apartamento pequeno com uma mãe solteira e o filho dela? Juliano sorriu, retomando a tarefa de cortar os legumes. Eu não sei o que eu estou procurando. Eu só sei que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estou fingindo. Oswars. A ceia de Natal. O aroma do peru assando enchia o pequeno apartamento, misturando-se ao cheiro de batatas gratinadas e do arroz com amêndoas que Sofia preparava com habilidade surpreendente. Juliano, com as mangas arregaçadas, cortava os últimos legumes para a salada, enquanto Mateus arrumava a pequena mesa da sala com guardanapos de papel decorados com temas natalinos. Eu posso pôr o Juliano ao lado da minha cadeira? Perguntou Mateus, segurando os talheres com cuidado concentrado. Sofia lançou um olhar rápido para Juliano, que sorriu. Claro, filho. Ponha onde você quiser. O apartamento havia se transformado nas últimas horas. Algumas velas espalhadas criavam uma atmosfera acolhedora. As luzes da pequena árvore de Natal piscavam em um ritmo suave, e uma playlist de canções natalinas tocava baixinho no celular de Sofia,
conectado a uma caixinha de som portátil. Era simples, mas encantador. Eu nunca imaginei que estaria preparando uma ceia de Natal, comentou Juliano, enquanto ajudava a levar os pratos para a mesa. Você nunca cozinhou para o Natal? Perguntou Sofia, com uma sobrancelha erguida em incredulidade. Juliano balançou a cabeça. Sempre tive pessoas contratadas para isso, ou jantei em restaurantes caros. Na verdade, eu nunca cozinhei nada na minha vida adulta inteira. Nem um ovo frito? Perguntou Mateus incrédulo. Nem um ovo frito, confirmou Juliano com um sorriso. Isso é muito triste, declarou o menino com a franqueza típica de sua idade. Cozinhar é divertido. A mamãe sempre me deixa ajudar a fazer o brigadeirão. Talvez sua mamãe possa me ensinar a fazer brigadeirão algum dia, respondeu Juliano, olhando para Sofia, que corou ligeiramente enquanto verificava o peru pela última vez. Pronto, ela anunciou, trazendo a travessa principal para a mesa. Acho que está tudo pronto. A mesa estava surpreendentemente farta. O peru dourado no centro, travessas de acompanhamentos ao redor e uma garrafa de vinho que Juliano havia insistido em ir buscar na loja da esquina, quando percebeu que o vinho que Sofia havia mencionado era uma garrafa modesta que ela guardava para ocasiões especiais. Eles se sentaram. Juliano sentia-se estranhamente nervoso, como se estivesse em um jantar importante com clientes internacionais, mas por razões completamente diferentes. Ali não havia estratégias a traçar ou acordos a fechar. Havia apenas o desafio de ser autêntico. Algo para o qual ele não tinha muito treinamento. Na nossa casa, começou Sofia, a gente tem a tradição de dizer algo pelo qual somos gratos antes de começar a ceia de Natal. Ela olhou para Mateus. Quer começar, filho? Mateus assentiu entusiasticamente, endireitando-se na cadeira. Eu sou grato pela minha mamãe, pelo peru, pelo meu brinquedo novo e por ter um convidado no Natal. Ele sorriu para Juliano. Sofia apertou gentilmente a mão do filho. Eu sou grata por ter você, Mateus, por ter saúde, um teto sobre nossas cabeças e... Ela hesitou, olhando para Juliano. Por encontrar bondade quando menos esperávamos. Juliano sentiu um nó na garganta. Era a vez dele, mas as palavras pareciam inadequadas. Ele começou, depois parou, buscando a honestidade que aquele momento exigia. Eu sou grato por me deixarem entrar na casa e na vida de vocês, mesmo que seja por uma noite. É o primeiro Natal em muito tempo que se sente real. Um silêncio confortável pairou entre eles por um momento. Então Sofia sorriu e começou a servir o peru. A refeição transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada. Juliano se descobriu rindo das histórias que Mateus contava sobre a escola e seus amigos, respondendo a perguntas curiosas sobre os lugares que ele havia visitado e apreciando genuinamente a comida simples, mas deliciosa que Sofia havia preparado. Isto está incrível, ele comentou saboreando o peru suculento. Sério, melhor do que muitos restaurantes caros que eu frequento. Sofia corou, o elogio claramente a agradando. O segredo está no tempo e no carinho. Eu aprendi com a minha mãe. Minha avó fazia o melhor bolo de cenoura do mundo, acrescentou Mateus com a boca ainda cheia. Mateus, não fale de boca cheia, repreendeu Sofia suavemente. Juliano observou a interação entre mãe e filho, o amor evidente, a disciplina gentil, a cumplicidade entre eles. Era algo que ele nunca havia tido em sua própria infância, com pais sempre ausentes em viagens de negócios, deixando-o aos cuidados de babás e internatos. Sua mãe morava perto? Ele perguntou, percebendo que sabia muito pouco sobre a vida de Sofia. Uma sombra cruzou o rosto dela. Ela faleceu há 2 anos. Câncer. Eu sinto muito, disse Juliano sinceramente. Foi difícil, admitiu Sofia, servindo um pouco mais de vinho para ambos. Especialmente porque foi logo depois que o Pablo, o pai do Mateus, foi embora. Ela era nosso porto seguro. E o meu pai, eu nunca conheci. Ele sumiu antes de eu nascer. Ela deu de ombros como se fosse algo que ela havia aceitado há muito tempo. E você tem família, Juliano?
Ele balançou a cabeça. Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 16 anos. Eram complicados, muito focados no império que construíram. Eu herdei as empresas quando fiz 21, depois que um conselho administrativo cuidou de tudo durante a minha menoridade. Deve ter sido difícil, comentou Sofia. Assumir tanta responsabilidade tão jovem foi solitário, admitiu Juliano, surpreendendo-se com a própria vulnerabilidade. Eu cresci cercado de pessoas que queriam algo de mim. Meu dinheiro, minha influência, meus contatos. Raramente encontrei alguém interessado apenas em mim. Os olhares deles se encontraram sobre a mesa, uma compreensão silenciosa. Passando entre eles, ambos conheciam formas diferentes de solidão. Mamãe, a gente pode abrir os presentes agora? Interrompeu Mateus, tendo terminado seu prato. Sofia olhou para o relógio na parede. Quase 22. Só um, querido. Já está quase na hora de dormir. Mas é Natal, protestou Mateus, o lábio inferior projetado em um bico. E amanhã você pode abrir o resto assim que acordar, ela negociou, com firmeza gentil. Juliano observou a dinâmica com fascínio. Ele estava acostumado a pessoas que cediam aos seus menores caprichos, que não ousavam lhe dizer não. A forma como Sofia estabelecia limites com tanto amor quanto firmeza era reveladora. Mateus, aceitando o acordo, correu até a pequena árvore e pegou um pacote embrulhado em papel brilhante. Quero este. Enquanto o menino rasgava ansiosamente o papel, revelando um jogo de carrinhos que ele claramente desejava, Juliano se deu conta de algo que o surpreendeu. Havia presentes debaixo da árvore, não muitos, mas o suficiente para criar uma pequena pilha colorida. De alguma forma, apesar das dificuldades financeiras que Sofia havia mencionado, ela havia conseguido garantir um Natal para o filho. A realização o atingiu com força. O sacrifício silencioso, que ela provavelmente havia feito, economizando cada centavo, talvez renunciando a coisas para si mesma, para proporcionar aquela alegria ao menino. Comparado ao seu próprio Natal, onde presentes caríssimos eram trocados quase como fichas de poder, aquilo parecia infinitamente mais valioso. Mamãe, eu acho que também tem um para você, exclamou Mateus, apontando para um pequeno pacote embrulhado em papel vermelho. Sofia pareceu surpresa. Para mim? Sim. Mateus pegou o pacote e o entregou. Eu fiz na escola com a ajuda da tia Marisa. Com cuidado, como se preservasse cada pedaço de papel, Sofia abriu o presente, revelando uma pequena moldura feita de palitos de picolé pintados, contendo um desenho colorido dela e de Mateus, de mãos dadas, com um grande coração vermelho sobre eles. Oh, Mateus! Ela engoliu em seco, os olhos marejados. É lindo. Você gostou mesmo? Ele perguntou ansiosamente. É o presente mais bonito que eu já recebi, ela respondeu, com sinceridade absoluta, puxando-o para um abraço apertado. Juliano desviou o olhar, sentindo-se subitamente um intruso em um momento sagrado entre mãe e filho. Ao mesmo tempo, uma emoção estranha o invadia, algo próximo de inveja, não dos objetos materiais que faltavam naquela casa, mas da riqueza emocional que transbordava. Tem um para você também, Juliano, anunciou Mateus de repente, surpreendendo tanto o visitante quanto Sofia. Para mim? Mas como? Eu fiz hoje enquanto você ajudava a mamãe na cozinha, explicou o menino, correndo para o quarto e voltando com um pedaço de papel dobrado. Não deu tempo de embrulhar. Juliano abriu o papel para encontrar um desenho colorido de 3 bonecos palito. Um pequeno, um médio e um alto, todos de mãos dadas em frente ao que parecia ser uma árvore de Natal. No alto, em letras grandes e tortas, estava escrito: Feliz Natal, Juliano. Somos nós, explicou Mateus apontando. Eu, a mamãe e você. Juliano sentiu algo se quebrar dentro dele, alguma barreira que ele nem sabia que existia. É perfeito, ele conseguiu dizer, com a voz embargada. Obrigado, Mateus. Você pode pôr na geladeira da sua casa, sugeriu o menino. A mamãe sempre põe meus desenhos na geladeira.
Sofia observou a reação de Juliano ao desenho simples e percebeu algo que a surpreendeu. Havia uma vulnerabilidade genuína naquele homem poderoso, algo quase infantil em sua emoção ao receber um presente tão modesto. Por um momento, ela viu além do milionário, além da aparência polida e do comportamento controlado. Viu alguém tão faminto por conexões reais quanto ela. Já está tarde, Mateus, ela disse suavemente. Hora do banho e de se preparar para dormir. Mas, mamãe, protestou Mateus, arrastando a palavra. O Juliano ainda está aqui e o Juliano entende que as crianças precisam dormir para o Papai Noel visitar a casa, ela respondeu com um olhar cúmplice para Juliano. Sua mamãe tem razão, confirmou Juliano, dobrando o desenho cuidadosamente e guardando-o no bolso interno de seu paletó. Além disso, quanto mais cedo você dormir, mais cedo será a manhã de Natal. A contragosto, mais convencido, Mateus se despediu de Juliano com um abraço espontâneo, que pegou o empresário de surpresa. Depois de um momento de hesitação, Juliano retribuiu o gesto envolvendo o pequeno corpo em seus braços. Uma sensação estranha o percorreu, protetora, quase primitiva. A massa. O significado. Enquanto Sofia levava Mateus para o banheiro, Juliano começou a arrumar a mesa, empilhando pratos e levando-os para a pequena cozinha. Era um trabalho doméstico simples que ele nunca havia feito, mas que agora parecia estranhamente satisfatório. Ele lavou os pratos sob a torneira, descobrindo uma sensação quase meditativa na tarefa mundana. 20 minutos depois, Sofia retornou à sala, encontrando a mesa limpa e a maioria das louças já lavadas. Você não precisava ter feito isso, ela disse, parecendo simultaneamente agradecida e envergonhada. Eu quis ajudar, respondeu Juliano simplesmente. Mateus dormiu quase instantaneamente. Ele pediu para você esperar. Ele queria se despedir oficialmente. Juliano assentiu. Uma sensação de calor se espalhou por seu peito. Ele nunca imaginou que um pedido tão simples de uma criança pudesse significar tanto. Eles terminaram de organizar a cozinha em um silêncio confortável, movendo-se no espaço pequeno com uma sintonia surpreendente. Quando tudo estava limpo, Sofia serviu 2 xícaras de café e convidou Juliano a se sentar no sofá. Então, ela começou depois de um gole. Você cancelou um evento luxuoso com gente importante para comer peru em um apartamento pequeno com estranhos. Eu ainda não entendo o porquê. A franqueza dela continuava a surpreendê-lo e, estranhamente, a agradá-lo. Não havia jogos ou subtextos, apenas uma curiosidade genuína. Eu estou cansado da superficialidade, ele respondeu depois de uma pausa. Você não imagina como é estar constantemente rodeado de pessoas que concordam com tudo o que você diz, que riem de piadas que não são engraçadas, que se aproximam apenas pelo que podem obter. Sofia o observava atentamente, sem interromper. Quando eu ouvi você falar com Mateus no supermercado, havia tanta honestidade ali, tanta dignidade na forma como você explicou a situação. Sem drama, sem autopiedade. Ele olhou para ela. Foi como se algo despertasse em mim. Eu percebi que não me lembrava da última vez que tive uma interação tão genuína com alguém. E agora? Perguntou Sofia, satisfeito com sua curiosidade sobre como os pobres passam o Natal. A pergunta poderia ter soado amarga, mas seu tom era mais inquisitivo do que acusatório. Não é isso, respondeu Juliano, surpreendendo-se com a própria irritação. Eu não estou aqui como um turista na vida dos menos privilegiados. Eu estou aqui porque... Ele hesitou, buscando as palavras certas. É porque vocês têm algo que nenhum dinheiro pode comprar. Uma autenticidade que a gente perde quando vive cercado de fartura material e escassez emocional. Sofia baixou os olhos, absorvendo suas palavras. Eu vou te contar algo que eu nunca disse a ninguém. Ela começou com a voz mais baixa. Às vezes eu sinto raiva, não pela minha situação ou por ter que criar o Mateus sozinha. Eu sinto raiva porque eu me dou conta de que, apesar de tudo, nós somos privilegiados em comparação com tantos outros.
A gente tem um teto, comida, saúde. E mesmo assim, há dias em que eu me pego querendo mais. Ela levantou os olhos encontrando os dele. Aí eu me sinto culpada pela minha própria ingratidão. Querer mais não é ingratidão, respondeu Juliano suavemente. É humano. O que você quer mais, Juliano? Perguntou ela. Você já tem tudo o que o dinheiro pode comprar. A pergunta o atingiu como um raio. O que ele queria? Aos 38 anos ele havia conquistado tudo o que a sociedade definia como sucesso, fortuna, poder, reconhecimento. Mas ali, sentado naquele sofá gasto em um apartamento modesto, ele se sentia mais vivo do que em seu penthouse de luxo. Eu quero sentir que minha vida tem algum significado, além de acumular mais dinheiro e poder, ele respondeu finalmente. Eu quero acordar ansioso pelo dia, não apenas tolerando-o. Eu quero... Ele olhou ao redor do pequeno apartamento, as fotos nas paredes, o desenho de Mateus que agora descansava em seu bolso. Eu quero conexões reais. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Da porta do quarto veio a voz sonolenta de Mateus. Juliano, você ainda está aí? Juliano e Sofia se levantaram simultaneamente, dirigindo-se ao quarto. O menino estava deitado na cama, o urso de pelúcia novo abraçado firmemente contra o peito, lutando para manter os olhos abertos. Eu estou aqui, respondeu Juliano suavemente, aproximando-se da cama. Você vai voltar amanhã? Perguntou Mateus, a voz carregada de sono. Para ver o que o Papai Noel trouxe? Juliano olhou para Sofia, buscando orientação. Ela assentiu, quase imperceptivelmente. Se sua mamãe não se importar, ele respondeu, eu adoraria voltar amanhã. Bom, murmurou Mateus, os olhos já se fechando. Porque você já é parte da família. Você está no desenho. Juliano sentiu um nó na garganta. Ele ajeitou o cobertor ao redor do menino, um gesto tão natural que o surpreendeu. Durma bem, Mateus, ele sussurrou. Eles saíram do quarto em silêncio, deixando a porta entreaberta. De volta à sala, Juliano percebeu que era hora de ir, mas algo o mantinha preso àquele pequeno apartamento, um sentido de pertencimento, que ele nunca havia experimentado antes. É incrível, comentou Juliano, olhando para a porta do quarto. Você fez um trabalho extraordinário criando ele. Obrigada, respondeu Sofia, o orgulho evidente em sua voz. Ele é a minha vida. Sofia, Juliano começou, depois hesitou, inseguro sobre como expressar o que sentia. Esta foi a véspera de Natal mais significativa que eu já tive. Eu não consigo explicar exatamente o que aconteceu hoje, mas eu sei que algo mudou em mim. Ela o estudou por um momento. As pessoas mudam, Juliano, mas as mudanças verdadeiras não acontecem em uma noite, por mais mágica que ela seja. Eu sei. Eu não estou tendo uma epifania de conto de fadas, onde o rico arrogante de repente vê a luz. Ele sorriu com autodepreciação. Mas algo começou e... Ele hesitou de novo. Eu gostaria de explorar isso, conhecer você e o Mateus melhor, se você me permitir. Sofia cruzou os braços, sua expressão uma mistura de cautela e curiosidade. Por quê? O que você está procurando exatamente? Eu honestamente não sei, admitiu Juliano. Eu só sei que pela primeira vez em muito tempo eu me sinto presente, conectado, e eu não quero perder isso. Ela caminhou até a janela, olhando para a noite lá fora. Por um momento, Juliano temeu ter ultrapassado algum limite invisível. Talvez ela o visse apenas como um homem rico e entediado, buscando novidade em vidas mais simples que a dele. Nós somos pessoas muito diferentes, Juliano, ela disse, finalmente, virando-se para encará-lo. De mundos diferentes. Eu sei, mas hoje a gente descobriu que temos mais em comum do que parece à primeira vista. Nós dois conhecemos a solidão de maneiras diferentes. E você acha que isso é o suficiente? Eu acho que é um início, ele respondeu. Sofia o observou por um longo momento. Depois algo em sua expressão se suavizou. Que tal a gente começar com o café da manhã amanhã? Mateus acorda cedo no Natal.
Digamos, hoje em ponto. O alívio que Juliano sentiu foi desproporcional ao simples convite. 8 em ponto é perfeito. Enquanto ele vestia o paletó e se preparava para sair, Sofia se aproximou. Juliano, eu preciso que você entenda uma coisa, disse ela, a voz firme, mas gentil. Mateus se apega facilmente. Ele já perdeu o pai e a avó. Eu não posso permitir que ele se machuque de novo. A mensagem era clara. Não brinque com os sentimentos deles, se não for para ser sério. Eu entendo, respondeu Juliano, sustentando o olhar dela. E eu prometo que não estou fazendo isso por capricho ou tédio. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, Sofia, mas eu sei que é real e eu vou respeitar os limites que você estabelecer. Ela assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Na porta, Juliano hesitou. Havia tanto que ele queria dizer, tantas emoções desconhecidas borbulhando dentro dele, mas tudo parecia prematuro, inadequado para o momento. Até amanhã, então, ele disse simplesmente. Até amanhã, ela respondeu com um pequeno sorriso que pela primeira vez parecia genuinamente relaxado. Ao descer as escadas do prédio, Juliano sentiu uma leveza estranha, como se um peso que ele carregara por anos tivesse começado a se dissipar. O ar da noite de Natal estava frio, mas ele mal notou. Ao entrar em seu carro, ele tirou cuidadosamente o desenho de Mateus do bolso. 3 bonecos palito de mãos dadas, uma família improvisada criada pela imaginação inocente de uma criança. Juliano sorriu para o papel simples, uma emoção intensa apertando seu peito. Não era o presente mais caro que ele havia recebido. Longe disso, mas sem dúvida, era o mais valioso. Conduzindo pela cidade iluminada pelas decorações natalinas, Juliano não pensava em contratos, fusões ou aquisições. Ele pensava em panquecas de Natal, em uma mulher corajosa com olhos sinceros e em um menino que o havia incluído em seu desenho de família. Amanhã seria apenas o início. O caminho pela frente seria complexo, cheio de ajustes e descobertas, mundos diferentes tentando encontrar um espaço comum. Mas, pela primeira vez em anos, Juliano Nogueira estava ansioso pelo amanhecer. Quando chegou ao seu luxuoso penthouse, a primeira coisa que ele fez foi caminhar até a cozinha e, com um ímã de design minimalista, fixar o desenho de Mateus na geladeira de aço inoxidável. A imagem simples contrastava dramaticamente com o ambiente sofisticado, exatamente como a experiência daquela noite contrastava com toda a sua vida anterior. Juliano ficou ali, contemplando as 3 figuras de palito de mãos dadas. Ele havia encontrado algo que seu dinheiro nunca pôde comprar, a possibilidade de pertencer, e ele não estava disposto a deixar escapar essa chance. Amanhã às 8h em ponto, ele estaria de volta naquele pequeno apartamento, e desta vez não seria como um estranho, mas como alguém que, por um pequeno milagre natalino, havia sido convidado a fazer parte da vida de Sofia e Mateus, não como um milionário disfarçado, mas simplesmente como Juliano. E isso, ele descobriu, era mais do que suficiente. Conte-me nos comentários de onde você está me vendo. Quero saber se esta história tocou seu coração como tocou o meu. Se você acredita em segundas chances, se você acredita que o amor verdadeiro se constrói passo a passo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui, toda semana, falamos de amores que curam, de histórias que transformam, de pessoas reais que encontram a luz depois da escuridão. Obrigado por estar aqui. Obrigado por acreditar. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá, lembre-se, nunca é tarde para voltar a florescer. Querem uma parte 2 desse vídeo? Se sim, comente muito aqui embaixo que trago uma continuação linda e emocionante.